Como o dependente emocional pode se tornar um empático saudável? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de um novo quadro que a gente está inaugurando aqui no Instagram, no YouTube e tudo mais, porque eu vou postar a gravação das lives, que é o hashtag Burigato Responde. Primeira coisa, todos os outros quadros continuarão, certo? As aulas periódicas completas que eu solto do portal e do Reflexões, a hashtag live do Burigato, certo? Alguns vídeos aleatórios sobre temas específicos, mas eu resolvi criar esse novo quadro que é o hashtag Burigato Responde, tá? Para eu responder as perguntas de vocês. E como que vai funcionar? Primeiro, se você está assistindo gravado isso aqui, isso aconteceu ao vivo no meu Instagram, certo? Eu abri aqui a live e vou responder uma pergunta. E como que é? Como que eu escolhi essa pergunta? De onde ela veio, né? No Instagram tem um recurso chamado Stories, que é uma bolinha que fica lá em cima, que ela fica meio colorida, certo? Lá, se você clicar, hora ou outra você vai ver uma caixinha de perguntas e respostas que eu posto lá. Você me envia as perguntas, beleza? E aí as perguntas que eu acredito serem mais profundas, interessantes e tudo mais, eu vou abordar ao vivo e vou explicar ao vivo a minha visão e o meu ponto de vista. Logo, me acompanhe no Stories para sempre que eu liberar aquela caixinha lá, você pôr a sua pergunta, porque daí eu vou ver as várias e várias perguntas que eu vou receber e aí eu vou escolher uma das que eu considerar melhores e que vai mais ajudar a todos, beleza? E seja insistente, beleza? Todas as vezes que eu colocar lá a caixinha, posta a sua pergunta, porque eu recebo várias, obviamente eu não vou conseguir responder todas, né? Respondo todas dos meus assinantes, né? Dentro do portal, dentro do Reflexões. Agora aqui é muito mais gente, impossível responder todo mundo, por isso eu vou ter que selecionar. Então, seja insistente e seja participativo. Certo? Vamos lá então, ó. Vou responder então essa pergunta que foi me enviada ontem, né? Que é: como o dependente emocional pode se tornar um empático saudável? Inclusive, hoje, coincidentemente, eu postei um texto falando sobre empatia, né? Não vou abordar o texto, obviamente, vou manter isso para a hashtag live do Burigato. Até se você é novo, a hashtag live do Burigato eu abordo e me aprofundo nos textos que eu posto. E você pode me mandar dúvidas através da hashtag live do Burigato, que é sobre o texto, certo? Agora, dúvidas aleatórias que você quiser sobre qualquer coisa, é só postar lá na caixinha do Stories, que eu vou liberar periodicamente no meu Stories, certo? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, rótulos. É um ponto fundamental que a gente precisa conversar, que é o fato de você definir muitas vezes como as coisas são. Por exemplo, ó, na própria pergunta tá sendo dito a seguinte coisa, né? Inclusive uma galera tá aí, hein? Show de bola, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, ó. A pessoa que me perguntou define, né, como o dependente emocional, ou seja, uma pessoa que é dependente emocional pode se tornar uma pessoa que é empática de forma saudável, certo? Eu não sou muito fã desse tipo de argumentação e desse tipo de abordagem. Por exemplo, é diferente ou não é? Quando você fala assim: eu sou uma pessoa tímida, certo? Ou quando você fala: hoje eu estou tímido. É diferente ou não é? Totalmente diferente, porque você parece que é um traço inalterável, genético ou o que for, que você não tem o que fazer. É assim, aceite e lide com aquilo, certo? O outro é: eu estou num estado um pouco mais tímido e tudo mais. Qual que é o ponto aqui? É claro que talvez, né? Por exemplo, há pessoas que são extrovertidas, introvertidas, não é essa a questão. O que eu estou pegando aqui agora é que dependência emocional e a empatia em si e tudo mais, não vejo assim, pelo menos não vejo assim, tá? Pessoas que são, pessoas que não são, né? Eu vejo uma construção, seja a partir de fatores genéticos, seja a partir de experiência, seja a partir da cultura que a pessoa está inserida e por aí vai, né? E aí a coisa vai se moldando e vai se alterando. Então, hora eu sou A, hora eu sou B, hora eu estou A, melhor, né? Hora eu estou B. Então, um dia ou outro, você vai estar muito triste, melancólico e pode se auto-intitular dependente emocional. Como da mesma forma, outro dia você pode estar emotivo, estar muito compreensivo e tudo mais e pode se categorizar como um empático saudável. Então, olha só como as coisas, elas variam. Então, cuidado com os rótulos que você se autoimpõe, porque eles determinam os resultados. Eu já abordei isso em outras lives. Então, a primeira coisa que eu falaria é isso, tá? Cuidado com como você se define, porque geralmente você se define e se aprisiona naquilo, começa a acreditar naquilo e se torna aquilo, né? Então, se você, como eu até já usei exemplo em outras lives, se você toda hora vai para um bar e fala que é tímido,
talvez você não seja, mas se torne e se prenda a esse conceito, porque toda vez você repete para fugir da responsabilidade ou da possível rejeição e por isso se torna de fato uma pessoa tímida. Tudo bem? Por exemplo, eu me considero uma pessoa introvertida, né? Mas qualquer um que me assiste vai discordar dessa opinião ou dessa forma de conduzir. Mas sim, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu faço um bom uso disso daí, certo? Aí é diferente de tímido ou blá blá blá. É introvertido, introversão, mas enfim, esse é outro papo, não vou entrar no que é e como eu enxergo a introversão, beleza? Continuando então, ó, agora qual que é o ponto? Então como que a gente faz para lidar melhor com esses conceitos? A primeira coisa é, defina o que é dependência emocional para você. Tem uma live que eu já publiquei, tá aqui no meu Instagram, tá no meu canal, que são 4 estratégias de como lidar com a dependência emocional, com a dependência emocional, aliás, e também tem uma outra live, que é uma hashtag live do Brigato, que é, não me lembro o título exato, mas tá eu acho que só isso, tá escrito dependência emocional. E aí eu explico lá e tudo mais, tá? Qual que é o ponto aqui? Por que eu tô colocando aqui? Porque imagina, se eu falar assim, para você se livrar da dependência emocional, e aí eu tô falando aqui tudo mais, né? Imagina, dependência emocional pra mim é uma coisa, pra você é outra. E aí, eu tô falando de uma solução para conceitos que muitas vezes são diferentes para uma pessoa e para outra. Se você pegar hoje em discussões políticas, muita gente vai falar que esquerda é X, que esquerda é Y, que esquerda é Z, que direita é X, que direita é Y, que direita é Z, que democracia é blá blá blá, que liberdade é blá blá blá. Ou seja, cada um vai ter um conceito. Então a primeira coisa é defina o que é dependência emocional para você. Porque imagina, muitas vezes a gente coloca dependência emocional como algo extremamente horrível, péssimo, ruim, que, por exemplo, me torna uma vítima na mão dos outros, que eu não consigo viver e tudo mais, e não necessariamente é. Afinal de contas, por exemplo, nós temos fome diretamente, de necessidades físicas, certo? Imagina, como que eu acabo com a dependência da fome? Não tem nada a ver, não é? Nós temos necessidades e hora ou outra a gente precisa que elas sejam, vamos dizer assim, sanadas, né? E isso não te torna necessariamente um dependente emocional ou um dependente de comida que seja, né? Na verdade, nós temos fases e nós lidamos com elas e tudo mais. Então, por isso que muitas vezes precisa ter clareza, porque a gente pega termos que são muitas vezes mais pesados do que o que de fato a gente está enfrentando, certo? Então, por exemplo, você pode, na verdade, eu, por exemplo, tenho pessoas que eu amo e eu sinto saudade dessas pessoas. Então, eu sou dependente emocionalmente delas? Não necessariamente. Na verdade, eu tenho sentimentos e hora ou outra eu sinto muita saudade, quero ir lá vê-las e conversar com elas e ficar com elas e por aí vai, certo? Logo, isso me torna dependente emocional? Não. Na verdade, temos necessidades emocionais todos e hora ou outra a gente vai sanando. Então, a hora eu quero relaxar, a hora eu quero trabalhar, a hora eu quero fazer isso e tudo mais, certo? Então, primeira coisa, defina o que é dependência emocional para você, tá? E também entenda se a dependência emocional, da forma como você está definindo, está na verdade trazendo um peso maior do que o que de fato você está vivendo, tá? Que geralmente é o que acontece, né? Então, você pode muitas vezes olhar e até... Eu não quero me aprofundar no conceito do dependência emocional porque eu já falei isso várias vezes em outras lives. Então, até vou deixar nos cards ou na descrição se você estiver assistindo gravado, mas se você estiver aqui ao vivo comigo, tem uma galera, depois vai lá, procura no meu YouTube, beleza? Então, defina o que é dependência emocional para você. Aí a gente vai para o próximo, que é o que é ser empático para você. Mais uma vez, você precisa ter clareza sobre isso. Porque imagina, se você pega, e é muito legal, porque eu já vi o conceito de empatia pelo Robert Greene, eu já vi o conceito de empatia por outros autores e muitas vezes eles são diferentes, né? O Robert Greene, por exemplo, ele dá um conceito muito lindo de empatia, mas não vou abordar aqui neste exato momento, porque senão a gente vai desviar. E eu quero que, na verdade, eu quero focar na pergunta, tá? Então, qual é o ponto? O que é ser uma pessoa empática para você? Porque imagina, mais uma vez, talvez você tenha ali um perfil X, ok? E aí você olha alguém que é uma pessoa, sei lá, muito melhor no conceito social. Ela é uma pessoa muito mais compreensiva, muito mais simpática e tudo mais. Aí você olha e fala, puta, aquela pessoa é empática. Não eu, que sou uma pessoa que gosto de ficar sozinho, uma pessoa que fica mais na minha e tudo mais, né? Mas não necessariamente isso é empatia, porque aquela pessoa que é muito simpática, ela pode muito bem ser extremamente agradável socialmente, mas ser uma pessoa péssima em relacionamentos, ser uma pessoa que faz mal para outras pessoas e por aí vai, certo? Então qual que é o ponto? Você precisa ter clareza, e eu sei que muitas vezes é foda, porque essas respostas que geralmente eu dou, que fazem as pessoas pensarem, geralmente são renegadas, porque as pessoas querem que eu mastigue o conceito e dê para elas, né? Só que não é
é assim que as coisas funcionam, porque o meu conceito muitas vezes, ele pode ser tão diferente da sua realidade que você não vai se sentir bem. E assim, principalmente, o que eu tô te dando é algo muito mais importante do que uma definição de conceito. Por quê? Porque quando eu te dou a pergunta, você vai poder fazer essa pergunta pro resto da sua vida. Quando eu te dou uma resposta, ela tem prazo de validade. Uma hora ou outra vai mudar o conceito e o contexto da sua vida e você não vai mais saber o que fazer. Agora, com a pergunta, você vai conseguir se requestionar e conseguir novas respostas para que elas se adequem à sua realidade. Então, você precisa primeiro entender o que é ser dependente emocional para você e o que é ser empático saudável para você. E aí, obviamente, para finalizar, qual a forma saudável que você pode balancear esses dois conceitos na sua vida, certo? Entendendo sempre que, hora ou outra, você vai patinar nisso daí. O que eu quero dizer com isso? Hora ou outra, você vai se sentir dependente emocionalmente de alguém. Certo? Você vai se conectar com alguém de uma forma tão intensa que qualquer atitude que essa pessoa tenha vai influenciar na sua percepção de você, vai influenciar em como você se enxerga, vai influenciar nas suas ações, em como você se sente e tudo mais. Agora, com isso, não quer dizer que você está agora dependente emocionalmente dessa pessoa. Na verdade, quer dizer que você tem necessidades emocionais e você acredita que aquela pessoa pode sanar essas necessidades emocionais para você. Aqui já é, por exemplo, um conceito de dependência emocional que você pode ter com mais leveza, certo? E aí você pode transformar isso de forma um pouco mais empática, que é o que eu abordei no texto de hoje. E como que você pode fazer isso, né? Como que, por exemplo, você pode contrabalancear esses dois conceitos, certo? Você pode e deve olhar muito mais para os pontos de semelhança do que pelos pontos de discordância, né? E também você pode entender uma outra coisa. Muitas vezes você vai ser, sei lá, rejeitado por alguém que você gosta, certo? Mas você tem que entender que aquela pessoa, ela está em busca do mesmo que você. Infelizmente, ela não encontrou aquilo em você, ou pelo menos não enxergou aquilo em você, certo? Não é por esse motivo que você deve castigar essa pessoa ou demonizar essa pessoa. Então vai doer em você? Vai ser difícil você lidar com isso? Vai ser difícil você lidar com isso. Mas quanto mais você conseguir transformar e mudar a sua mentalidade, olhando mais para aquele ponto de puta, mas essa pessoa também quer o mesmo que eu, ela também quer ser feliz, ela também quer ter paz. Infelizmente ela não viu isso em mim, mas é isso e as coisas são desse jeito, por exemplo, né? Então você tem que começar, vai doer por algum tempo, mas uma hora ou outra vai passar. Então uma hora ou outra você vai estar mais dependente emocionalmente, hora ou outra você vai estar mais empático, né? E eu já vi várias e várias vezes, por exemplo, pessoas que foram traídas, pessoas que foram, enfim, sofreram na mão de uma outra pessoa, né? E aí, primeiro demonizaram, odiaram, xingaram e tudo mais. Depois de um tempo, elas compreenderam que, puta, mas tem um motivo A, tem um motivo B, essa pessoa quer A, essa pessoa quer B, e conseguiram se desprender daquilo, né? Então, logo, qual que é o ponto? Entenda que a vida, ela é essa gangorra, né? Ora você tá mal, ora você tá bem, ora você melhora, ora você piora, e assim as coisas elas vão andando, elas vão acontecendo, certo? Logo, quanto mais você conseguir definir esses conceitos para você, mais fácil, né, tende a ser equilibrar esses dois conceitos, mas sempre entendendo que essas coisas são assim, ou seja, hora ou outra você vai sofrer, não tem o que fazer, tem que muitas vezes esperar. Você pode gerar e fazer coisas interessantes, como, por exemplo, eu gosto de tocar guitarra, certo? Então é uma coisa que me faz bem, me relaxa. Quando eu tô mal, eu vou lá e toco, né? Você pode ter um hobby X também. E aí você consegue organizar um pouco as suas ideias e aí você vai, através de um pouco mais de reflexão, chegando nos conceitos que mais te ajudam. Beleza? Ó, a Nath amou essa live, Juliane, obrigado, gostei muito, show de bola. Maravilha, que bom. Então, concluído a live, e se você quiser me fazer uma pergunta para que eu responda exatamente como eu estou respondendo aqui a pergunta dessa pessoa, vai no meu Stories, eu vou deixar uma caixinha agora quando eu sair da live, posta lá a sua pergunta, beleza? E posta, porque mesmo que ela saia do ar, eu continuo tendo acesso e eu vou continuar vendo as perguntas de vocês para que eu escolha a melhor e venha aqui. E óbvio, quanto mais for acontecendo, mais perguntas eu vou respondendo. Beleza? Poli, bom demais a live de hoje, show de bola, que bom que vocês gostaram. Então, inaugurado mais um quadro, hashtag Burigato Responde. Espero que vocês tenham gostado, quem falou pelo menos aí gostou. Então, vai lá, depois que eu terminar aqui, eu vou postar uma caixinha no meu Stories, certo? E aí você vai lá, posta. E se você estiver assistindo no YouTube, no Facebook ou em qualquer outro lugar, ouvindo no podcast, que nós temos também um podcast, tá? Vai no meu Instagram,
clica naquela bolinha que fica lá meio brilhante, clica nela, tem uma caixinha de perguntas e respostas, posta lá sua pergunta, vou escolher as melhores para responder em live, certo? As mais aprofundadas e as mais superficiais. Você pode me perguntar, receber algumas perguntas, né? Mais bestinhas, vamos dizer assim, mais curiosidades do Thiago e tudo mais, e eu respondo no Stories também. Então acompanhe, olha, Silza, Tai, Zaine, show de bola, maravilha, beleza? Manda a pergunta que você quiser e eu faço essa seleção pra gente, beleza? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até nossos próximos quadros aí. Até mais!